Oi, oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Porque eu tava com problema aqui na minha internet, tava tentando entrar e não tava conseguindo. Agora vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Conectou aí? Vejam se deu certo. Porque eu tava tentando entrar aqui e não tava conseguindo. Ah, então tá bom. Sejam então todos muito bem-vindos hoje, nessa noite. Eu já vou chamar aqui a Mônica. E aí, assim que a Mônica entrar, a gente vai vendo se vocês escutam bem, vocês vão dando retorno pra gente, tá bom? Oi, Mônica, tudo bem? Oi, boa noite, Oi, tudo boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito prazer. Prazer. A gente só se falou pelo WhatsApp, né? Verdade. Verdade. Então, então nós hoje hoje é o sétimo dia de live, gente, que nós estamos fazendo, e hoje nós vamos ter aqui o testemunho da Mônica. E aí que Deus, ele é tão providente, que nos mandou mais uma mulher. Então, eu coloquei lá no primeiro dia que eu divulguei que seriam 7 dias de live, mas que acabaria só amanhã. Porque eu tinha me programado que no sábado eu tinha um compromisso e que teoricamente eu não entraria. Mas aí eu consegui, esse compromisso foi desmarcado, eu consegui entrar e pela providência de Deus, mais uma mulher também, né? A Rosi pediu para que ela falasse sobre o relato de parto dela. Então amanhã nós vamos ter mais um dia de live. Então Que não vai acabar legal. nesses 7 dias, mas vai acabar amanhã, no 8º dia. Glórias a Deus. É Glórias a isso aí. Deus. É isso aí. Muito bom. Então, amanhã nós vamos ter a Thaís aqui com a gente. Eu vou começar me apresentando, aí depois a gente faz uma oração, e depois você se apresenta e já começa falando aí como foi seu parto e tudo mais. Ótimo, combinado. Vocês estão nos ouvindo bem? Como que tá o áudio aí, gente? Vão falando, tá bom? Tá. Então, eu sou a Thaís, eu sou esposa do Giuseppe, mãe de 3 filhos, do Antônio, de 3 anos, do Maximiliano, de 1 ano e meio. Agora estou gestando a Tereza. E sou doula com uma perspectiva cristã. Meu esposo, que começou esse trabalho lá no Instagram dele, né, quando ele fez uma live com os pais, contando o relato de parto na visão dos pais. E aí foi tão bom que muitas pessoas vieram pedir para que a gente fizesse o relato de parto na visão das mães e também contando sobre a experiência dos pais. Ah, então tá bom. Depois eu vou colocar aqui o fone para ela quando a Mônica for falar, já que tá dando retorno. E aí, então a gente fez esses 7 dias com as esposas, né? Destes homens que foram lá no Instagram do esposo pai provedor, falar. E aí amanhã, a mulher de amanhã, o marido dela ainda não falou, mas a gente vai ver mais pra frente se ele faz mais uma rodada aí de live com os pais também, né? A ideia é essa. Se vocês pedirem, né? Se vocês quiserem, a gente vai fazer mais uma rodada de live. Então, para que a gente possa começar, né, essa nossa live de hoje, vamos nos consagrar a Nossa Senhora, pedir para que realmente seja ela nos inspirar tudo aquilo que é preciso que nós falemos, né? E aquilo que as mulheres também possam colher e beber dessa água viva. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite sempre os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Estaremos unidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mônica, eu vou colocar o fone e aí você pode começar a falar, porque acho que estava dando retorno. Pode falar. O pessoal tá me ouvindo agora, será? Vamos ver se ficou bem. Pode começar a contar, daqui a pouco o pessoal fala. Bom, primeiramente, né, boa noite a todos. Eu sou a Mônica, é um prazer estar aqui
falando dessa experiência incrível que é o parto, né? É uma experiência que eu aconselho a todas as mulheres viverem, porque é presença de Deus mesmo na nossa vida. É um momento muito especial para nós mulheres, para a família. Eu sou mãe da Letícia, que tem 3 anos e meio hoje, e esposa do Anderson, que também participou da live junto com seu esposo. Estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre a presença, né, importante do meu esposo durante a gestação, no parto e pós-parto. E antes de mais nada, Thaís, se você me permite, embora nós não tínhamos acordado isso, mas eu acho importante relatar, né, que eu demorei 1 ano e 2 meses para conseguir engravidar. É a minha primeira gestação e única até o momento. Estou aqui pedindo a Deus a graça de ter mais um filho, né? E essa minha dificuldade em engravidar foi por conta de um mioma que eu tinha, e que por orientação médica, né, que nós já sabemos de praxe como funciona, temos que tomar anticoncepcional e tudo mais, e eu caí nisso. Tomei anticoncepcional durante algum tempo, e Jesus foi conduzindo os nossos passos. Eu conheci a Rose, conheci o Mob, parei de tomar o anticoncepcional, e a partir daí descobri que eu não estava ovulando por conta dessa dificuldade do próprio anticoncepcional, que mexeu muito com o meu organismo, tá? Mas enfim, engravidei, e quando eu engravidei, eu tomei posse dessa graça, né? Porque você carregar um ser dentro de si é uma graça, né? E nós que temos a oportunidade, né, disso, nós somos privilegiadas. Deus é bom a todo momento. Eu acho que isso me fortaleceu também a viver uma gestação tranquila, em paz, né? Eu, a princípio, era tudo muito confuso. Acredito que, como para qualquer mulher, vários assuntos a serem tratados, médico que falava que eu jamais poderia engravidar, consegui engravidar, médicos que falavam que eu não poderia jamais ter um parto domiciliar, mas que eu consegui ter esse parto domiciliar, enfim. A gente vai caminhando, caminhando, andando contra a maré, né? E as coisas acabam acontecendo. Então, na minha gestação, quando eu senti dentro de mim o desejo de ter um parto domiciliar, essa minha decisão, ela não foi bem vista, vamos dizer assim, a princípio até pelo meu próprio esposo. Meu esposo ficou horrorizado, né? Nossa, jamais, parto em casa, não, aquela coisa toda. E Uhum. envolvia também a questão financeira, né? Que ele, mesmo sem a informação, a gente já achava, já julgava, né? Que é tudo muito caro, tudo muito difícil, que tem que ser no hospital. E Deus vai colocando pessoas na nossa vida, né? Que vai conduzindo. Então, a princípio, eu meio que me conformei com a situação. Falei, eu não vou brigar com meu marido por conta, né, do parto, né? Engoli aquilo pra mim e deixei as coisas acontecerem. Aí, um certo dia, eu tive a oportunidade de conversar também com uma amiga, né, uma colega, na verdade, de igreja, que ela vivenciou um parto domiciliar após cesárea, e aquilo me renasceu aquela esperança dentro de mim, que a princípio também, antes de tudo, pela falta de conhecimento, eu não tinha esse desejo tão aguçado dentro de mim, né? E a Rosa, inclusive, você deve conhecer, ela foi uma das pessoas que abriu a minha mente. Eu costumo dizer que ela é minha anja, né? É o anjo de Deus na nossa vida. Mas, enfim, aí com o tempo, né? O Anderson, ele foi abrindo os olhos, eu fui com jeitinho, ai, que eu queria, né?
ouvi uma opinião de um outro médico, né, tal, o que você acha? Falei o valor da consulta, ele quase caiu para trás, né? Eu falei, mas então, né? Dizem que eu posso ter um parto domiciliar mesmo com mioma. Enfim, as coisas foram acontecendo e o Anderson foi abrindo a mente, né? E começou a me apoiar, né? Então foi uma gestação assim muito tranquila. Ele me acompanhou em todos os momentos. Eu fiz um pré-natal. Eu costumo até dizer que foi maravilhoso, né? Porque eu fiz junto com a médica e também junto à instituição, né? A qual eu contratei para fazer todo esse processo do parto domiciliar. E esse pré-natal foi muito, assim, favorável para nós, porque nós tínhamos rodas de conversas, o Anderson participava também, ele se sentia rejeitado, né, porque é uma instituição feminista, só dava ele lá de homem, né, mas enfim, né, ele fingia que nada estava acontecendo e vamos que vamos. Então isso enriqueceu bastante, a gente foi agregando conhecimento, foi tomando conta de quanto isso seria bom para a gente, né, em ter a nossa filha aqui no nosso lar sagrado. E as coisas foram acontecendo naturalmente, até que chegou, né, o dia do parto. Que, na Antes verdade, de você entrar no parto, Mônica, deixa eu fazer uma pergunta, que até aquele dia que o Anderson estava aqui falando com o meu esposo, eu queria perguntar, mas aí eu não podia, né? E eu não entendi como funciona, porque assim, aqui em Curitiba a nossa realidade é diferente. A gente não tem casa de parto, a gente, né, tem uma maternidade que é a mais humanizada, mas enfim. Então a nossa realidade que é bem diferente daí. Como que funciona isso que vocês se cadastram num lugar e daí o parto acontece em casa? Ele contou o relato de parto, então eu não entendi muito bem. Se você puder explicar um pouquinho como que é tudo isso, né? Esses encontros, isso não acontece aqui em Curitiba e talvez não aconteça em várias outras cidades. Então, se você puder explicar um pouquinho como funciona? claro, é assim, a instituição que nós contratamos, né, ela é uma casa, né, normal, né, que lá tem vários especialistas, né, tem as obstetras, tem as doulas, enfim. E aí, você vai fazer o pré-natal lá, você vai intercalando. Uma vez você vai com o médico, outra vez você vai lá nessa instituição. E a gente fala roda de conversa porque na data da sua consulta, você se encontra também com várias gestantes que estão vivendo praticamente o mesmo tempo de gestação que você. E aí as obstetras abordam determinado assunto. Por exemplo, hoje nós vamos falar de pressão alta na gestação. E aí, após a consulta com a obstetra, aí todos nós nos reuníamos, né, em uma sala, e aí ia bater o papo sobre aquele assunto. Né? E assim foi durante o meu pré-natal praticamente que inteiro. Eu comecei a fazer o pré-natal com eles, eu estava no 4º mês de gestação, e aí a gente ia intercalando. Eu ia na médica, ela pedia exames, aí nessa obstetra, ela também às vezes pedia exames e também coincidia de juntar essa questão da roda da conversa. E o valor, né, a gente estava incluso tudo no pacote, né, que nós pagamos na época. Que na época foi em 2015, a gente pagou R$ 6.000 e parcelamos em 30 mil vezes, enfim, eles, né, não possibilidade de você parcelar aí da quantidade quantidade de parcela que você tem condição. E é isso. Então aí na hora do parto, né, existem algumas casas hoje aqui em São Paulo que você vai até a casa de parto para ter o seu filho. Né? Que não era o caso dessa instituição que eu contratei. Elas fazem exatamente o parto domiciliar, elas que vão até a sua casa. E aí tem um material que você tem que comprar, né, que é um kit de parto, né, que eles costumam dizer, que é desde a mangueirinha lá, que você vai conectar no chuveiro para ir chegar essa mangueirinha na banheira,
Aí tem todo um kit preparatório que você compra, mas no dia do parto elas trazem a piscina, né? Montam no lugar que você deseja e aí conduz a situação. Legal. Nossa, bem diferente, assim, bem legal. Então, e aí entrando já na questão do parto, né? O meu parto foi um pouco louco, né? As pessoas não acreditavam muito, porque a Letícia nasceu 16 dias antes da data prevista, e eu já ia completar 38 semanas na época, e foi uma loucura, porque ela nasceu no dia 19 de outubro, que é o dia de São Lucas, né? O médico dos médicos. E a gente até comenta aqui que o próximo filho, se for um menino, vai chamar Lucas, né? Mas, enfim, foi num sábado, né, que antecedeu o dia do nascimento da Letícia. A gente sempre, as pessoas comentam que a gente faz algumas loucuras e é verdade, né? Porque eu me lembro que eu fui num chá de cozinha de uma prima, fiz uma caminhada doida, minhas tias, né, até me criticaram. Como assim? Você andar desse jeito no sol quente desse, não sei o quê. Ah, não, tia, está tudo bem e tal. E aí também era uma despedida, né, de solteiro, de um padrinho de casamento nosso. Meu marido não queria ir nessa despedida de solteiro, eu meio que obriguei ele, né? Falei, não, precisa ir, a consideração, aquela coisa toda. Ele saiu daqui de casa meio que forçado, 11h30 da noite. Mas aí quando foi 3 horas da manhã, minha bolsa estourou de sábado para domingo. Eu, na hora, não tomei conhecimento disso, assim, de momento, né? Não, tipo, não tinha caído a ficha, né? Aí fui ao banheiro, né? Vi aquele negócio estranho. Falei, nossa, né? Tô fazendo xixi assim. Achei estranho, mas voltei a dormir. Aí 4 horas da manhã acordei de novo, minha cama toda molhada. Aí foi quando caiu a ficha, eu fui procurar no Google. O Google foi o meu amigo nesse momento, né? Aí me deu a luz lá, né, para colocar absorvente na calcinha, todo esse tipo de coisa, né, para prevenir. Falei, eu vou colocar, porque vai que alguém me questione alguma coisa, pelo menos eu vou saber responder. E aí liguei pro meu marido, que ele estava em um barzinho aqui próximo de casa, já dando uma de esposa chata, né? Porque eu também não queria falar para ele no telefone, ele estava rodeado de pessoas íntimas, né? O pessoal ia querer vir tudo aqui para casa, ia ser aquela loucura. Aí eu, poxa vida, né? Falei para ele, nossa, meu, homem casado, 4 horas da manhã na rua, não sei o quê, vem pra casa, eu tô grávida. Ele, não, amor, tá bom, tô indo, né? Chegou em casa meio sem entender muito, aí eu conversei com ele, falei, ó, minha bolsa estourou, a Letícia vai nascer. Ele agiu com a maior naturalidade, né? Não tem o hábito de beber, bebeu nesse dia, acho que até por isso, né? Aí ele, mas vai nascer? Ah, tá bom, né? Eu falei, tá bom mesmo, porque as roupas da Letícia estavam todas de molho, não tinha nada pronto. Tava uma loucura aqui em casa. Eu deixei tudo para a última hora, como sempre, né? Aí só falei pro meu marido, ó, eu vou... Vai dormir, então, quando der 6 horas, eu vou passar uma mensagem pra Rose. Na época, ela era doula, né? E vou também passar mensagem para o obstetra para ver como a gente vai conduzir. O kit do parto também não tinha tudo comprado, eu precisava comprar essa bendita mangueirinha, né? Para ligar do chuveiro até a banheira. Então, meu marido, de qualquer forma, ele teria que sair para a rua. E nós imaginávamos que seriam horas e horas de trabalho de parto. Então, tinha aquela preocupação de ter comida em casa para alimentar todo esse povo, né? Enfim. Aí, quando deu 6 horas, passei mensagem para Rose, para obstetra, e todo mundo falou assim, não, dá para ter parto em casa, tá tudo sob controle. E eu estava sem dor, sem nada, como se nada tivesse acontecido. Eu fui passar roupa, aí a Rose brigou comigo, falou, não, vai deitar, o que você tá passando roupa, né? Vai descansar, se alimenta, né?
bastante, que você tem que ter força na hora do trabalho de parto. E aí eu fiquei meio assim, sem, né, sem saber o que fazer, porque não tinha roupa para Letícia, tive que pegar algumas peças que eu ainda não tinha lavado, meio que deixei uma malinha pronta por segurança, né? Então o que eu tinha assim seco, vamos dizer assim, eu coloquei na mala. Aí eu acordei meu marido, né? Falei para ele que já tinha conversado com todo mundo, que estava tudo ok. E aí ele pediu, ele mandou uma mensagem para uma prima minha, madrinha de casamento, que é também madrinha da Letícia, né? Hoje pedindo, né, para que ela, se ela pudesse ficar, podia ficar aqui em casa, até que ele pudesse fazer toda essa correria, né? De ir ao supermercado, enfim, né? Aí ela veio aqui para casa, mas eu mantive o sigilo, não falei para ninguém da família que a bolsa tinha estourado. Só avisei a minha mãe, né? Falei para ela, ó, mãe, hoje eu vou ter um dia de princesa. O Anderson resolveu fazer comida para mim, sabe? Coisas assim para despistar mesmo, para ninguém ligar pra gente, né? E o Anderson também Uhum. fez a mesma coisa com a família dele. E aí essa minha prima veio para casa, ficou nós duas aqui. Aí a Rose mandando mensagem, e aí, tá tudo bem? Aí ficou, né? Ah, tá tudo bem, não tô sentindo nada, tal. Aí perguntava o que é contração, né? Porque eu também, ai, como que é contração? Aí o pessoal falava, ó, não tem nem como explicar. Quando você sentir a primeira contração, você já vai saber o que é. Falei, então tá certo. Aí ficou por isso, né? Aí o Anderson chegou, essa minha prima já estava aqui. Aí foi questão assim de minutos que eu senti a primeira contração. E realmente foi aquela dor assim que a primeira a gente nunca esquece, né? E o que assim facilitou também é que o meu trabalho de parto foi curto, né? Eu fiquei 1h15 em trabalho de parto. E o pessoal fala que é 8 horas, né? Aquela coisa toda, né? Para quem é a primeira Sim, gestação. Então eu me sim. surpreendi também com isso. O Anderson chegou, né? Aí quando eu senti a primeira contração, eu só lembro que eu falei assim para ele: ah, a Letícia vai nascer, arranca minha roupa. Eu queria que arrancassem a minha roupa, acho que porque eu tava com calor, sei lá. Eu não sei explicar Aham. no detalhe, porque eu fiquei inconsciente. Eu de fato não lembro de muita coisa que aconteceu. O Anderson brinca, fala que eu parecia uma leoa, que eu ficava ruivando, né, na hora da contração. E o que eu me lembro é que eu deitei no cantinho que eu gosto lá na cama e eu pedi para ele ficar do meu lado. E a cada contração disso eu não esqueço. Era um murro na barriga dele e eu torcia o dedo dele. E isso era assim constante, isso é muito forte na minha memória. E coitado, porque eu penso hoje, né? Ao mesmo tempo ele tinha que se mostrar forte, como se nada tivesse acontecendo, até para me dar o Uhum. equilíbrio, né? Então foi uma situação bem complicada, porque nós também estávamos sozinhos, né? O parto acabou sendo parto desassistido, porque foi muito rápido. O pessoal chegou aqui em casa, inclusive a Rose, 15 minutos depois, né, do nascimento da Letícia. Então, o que salvou o Anderson foi essa comunicação via WhatsApp, telefone. E, e aí eu lembro que na hora do parto, do trabalho de parto, o Anderson ficou assustado, mandou uma foto, imagina, né? Minha vagina percorrendo via WhatsApp. Ai, que vergonha. Mandou uma foto para a Rose falando, Rose, o que está acontecendo, né? E aí ela falou, meu Deus, a Mônica já está com 8 centímetros de dilatação, leva ela para o banheiro. E aí ele me levou para o banheiro, ele queria que eu sentasse bem na pontinha do banco, mas eu fiquei com medo, porque quando eu lembro disso também, que quando eu fiquei em pé, eu já sentia a Letícia já saindo de dentro de mim. Então eu falei para ele, eu vou ficar em pé debaixo do chuveiro, não adianta. E aí ele acabou ajoelhando, né, e gerou aquela preocupação também da parte dele. Meu Deus, se a menina sai aqui e sei lá, cai no chão, né? Então ele teve Uhum. só
só preocupações, coitado. Ele ficou um pouco desesperado também até, né? Não sei se é essa a palavra, mas houve problemas de comunicação, porque ele também falou lá pro pessoal, pro obstetra, que eu estava tendo contração de 50 em 50 minutos, e na verdade era de 5 em 5 5 em minutos. 5. E ele Uhum. media a minha pressão nos momentos em que eu estava tendo a contração. Então aparecia sempre que eu estava com pressão alta. E aí quando ele falou isso para as obstetras, gerou um desconforto, porque elas falaram assim, meu Deus, a Mônica não pode ter pressão alta, não pode ficar, ter o trabalho de parto em casa com pressão alta. Então foi uma série assim de problemas de comunicação que interferiram também para que fosse também um parto desassistido, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas Uhum. no fim as coisas, né? Eu acredito que foi Deus mesmo, né? Que conduziu. Foi a maneira como tinha que ser. A Letícia nasceu saudável. Foi um momento incrível. A minha casa parecia um assassinato, né? Porque era sangue para tudo quanto é lado. Nunca vi isso na minha vida. E Uhum. a madrinha da Letícia, porque essa madrinha que ficou comigo aqui no primeiro momento é a madrinha de consagração da Letícia. E aí a madrinha de batismo, ela também chegou aqui em casa, por coincidência, no momento do trabalho de parto, e ela deu todo o auxílio para o Anderson, porque eu sentia calor e frio. Aí eu pedia ventilador, pedia para desligar o ventilador. Aí, sabe, essas coisas que a gente não entende. Uhum. Então ela procurava Uhum. sempre atender o Anderson, porque o Anderson não podia sair do meu lado, que eu estava segurando ele, né? Então ele Uhum. gritava, dá o ventilador, aí trazia o ventilador, desliga o ventilador. Ficava nisso, né? Mas as coisas conduziram de maneira perfeita e a presença dele acho que eu vou deixar para falar isso no final, né? A presença importantíssima, né, do meu marido em todo esse momento. Não vou conseguir, eu preciso falar, né? Eu até me emociono porque eu posso dizer até que eu sou privilegiada, né, de ter um marido como esse, porque o homem dentro da família, ele é a presença de Deus, ele simboliza Deus, né, na família, né? Então ele agiu assim a todo momento como o próprio Deus. Então ele foi muito acolhedor, eu acho que é um momento muito delicado para uma mulher, né? A mulher precisa se sentir segura, amparada, porque os hormônios ficam de fato à flor da pele, né? E ele conduziu, graças a Deus, com muita sabedoria, né? Com a ajuda de Deus, ele foi adquirindo sabedoria, teve muita perseverança, persistiu comigo nesse sonho doido de parto domiciliar, que eu não me arrependo, e eu acho que quem um dia tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse assunto vale a pena, porque de Uhum. fato não tem nada mais assim incrível do que você gerar o seu filho dentro da sua própria casa, uma casa em que você considera sagrada, né? Enfim, é tudo muito maravilhoso. Agora, no meu pós-parto, eu já tive algumas complicações e no sentido assim, eu tive mastite 5 vezes e foi Não. muito duro para mim porque a Letícia também Quer explicar um apresentou. pouquinho o que é mastite para quem não, às vezes não sabe? Então, mastite nada mais é quando o seu seio empedra, né? A criança acaba não sugando toda aquela quantidade de leite que tem no seu seio. E aí eu não sei se o nome é certo, mas as veinhas, acho que é isso no seu nome, elas entopem, né? E aí você precisa fazer todo um trabalho para poder liberar todo aquele leite e você conseguir a amamentação conseguir fluir naturalmente. A Letícia, ela teve um probleminha, né, que é considerado normal, de hipoglicemia. Então, o que aconteceu? Como eu tive o meu pós-parto
todo em casa, né? As obstetras, elas vinham aqui em casa diariamente. Então, meu atendimento foi tudo domiciliar. E aí, elas viram, né, que a Letícia estava com hipoglicemia e começaram a ordenhar, tirar o leite do meu peito manualmente para poder alimentar a Letícia. E isso gerou um pouco de trauma para mim, porque, nossa, foram horas e ainda não tinha o leite, né? Era aquele, como que chama? Colostro que fala, né? E aí você fica naquela, né? E vai, tira e tira, vamos dar o leite. E aí, menina do céu, só doía demais. Eu falei, meu Deus, como é triste, que dor é essa, né? Então isso me traumatizou um pouco. Só que aí qual foi a consequência disso, né? Como o nosso corpo, ele tem várias influências hormonais, vamos dizer assim, produziu muito leite no meu peito, e aí não estava dando conta daquilo. Então aí o que eu tinha que fazer? Tirar o leite, mas surgiu um problema. Opa, acho que travou. Travou só para mim? Travou. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. E agora? Acho que caiu. Eu vou chamar a Mônica de novo. Esperem um pouquinho. Deixa eu chamar a Mônica. Vocês estão me ouvindo? Só o dela, né? Tá. Eu já vou chamar a Mônica de novo. Acho que ela não conseguiu entrar. Vamos ver. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem fazer alguma pergunta, mandem aqui, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo. Vocês podem mandar as perguntas ali, tá bom? Que daí eu faço para elas, alguma dúvida que vocês tiverem, né, de alguma coisa que foi ali, ó, ela voltou, que foi acontecendo, então vocês podem mandar aqui que eu pergunto para ela, tá bom? Mandem aqui no box de perguntas, que é mais fácil para a gente achar do que aqui nos comentários, tá bom? Então vão ouvindo o relato dela e aí vocês me mandam a pergunta aqui, tá bom? Já tá conectando com ela aqui. Já convidei ela. Falar mais sobre a mastite. Eu vou pedir para ela falar mais sobre a mastite. Se ela estiver vendo. Sim, precisamos falar sobre a amamentação, né? A doutora Marcele, ela é obstetra do Rio de Janeiro, gente. E realmente, a amamentação é algo que a gente precisa se preparar, né? Quantas de nós nos preparamos tanto para o parto, né? Então a gente lê tudo, a gente sabe tudo, mas para a amamentação a gente não se prepara. E aí, quando acontece, até pode acontecer como, né? A Mônica está dizendo aqui, eu também tive essa experiência, né? Que eu fiquei bem traumatizada com a amamentação. Hoje até fiz uma palestra numa empresa sobre amamentação. Ela não conseguiu entrar. Eu vou chamar ela aqui de novo. Caiu. E realmente, nós precisamos nos preparar não somente para o parto, mas também para a amamentação. Eu disse, né? A amamentação é natural, mas não é automática. Mônica, pode continuar. O pessoal pediu para você falar um pouquinho mais da mastite. Né? Então. Essa tua experiência toda. Então, foi um momento difícil, porque a mastite, né, como eu disse, ela... Não sei se o termo é esse, você que é dona, acho que vai conseguir explicar melhor. Mas, assim, as veias, né, do seio, elas começam a entupir por conta do excesso de leite. Aí você tem todo um trabalho de massagear o seio e poder tirar todo esse excesso de leite, né? E a consequência, né, pra gente que está amamentando, geralmente dá febre,
Então eu tive febre Uhum. de 39 graus e eu lembro que o Anderson jogava a toalha molhada em cima de mim porque era uma tremedeira assim sem fim. O remédio não resolvia, a febre não cessava. Ele ficava desesperado porque a Letícia começava a chorar que queria mamar, né? E aí ele falava, ai meu Deus, quem que eu acudo? Aquela loucura toda. E é engraçado que ele pegava a Letícia e conversava com ela. Falava assim, filha, sua mamãe tá dodói, espera um minutinho, deixa eu acudir a sua mãe, já já eu acudo você, né? Aí ele ajudou tudo nesse sentido, né? Eu fiquei um pouco traumatizada de tirar o leite sozinha e joguei para ele a responsabilidade, coitado. Ele chegou até a alugar aquelas bombinhas elétricas que falam, né? Ficou aqui em casa Uhum. uma semana, eu não usei, não adiantava, eu não conseguia, travou mesmo, era um negócio assim, então ele chegava do trabalho, muitas vezes ia lá no meu seio, ordenhar, tirar o leite, a gente procurou um Olha que banco de bonito. leite na época, por orientação mesmo da médica, né, e a moça, acho que enfermeira, né, desse banco de leite, ensinou o Sim. Anderson como fazer essa massagem no seio. E aí era ele quem conduzia tudo isso aqui em casa. Eu não tive essa preocupação, porque já tinha falado para ele, olha, eu não vou tirar o leite, não adianta. Mas foram 5 vezes, assim, é uma dor insuportável Horrível. mesmo. É. Uhum. E aí o meu E pós-parto, né? você precisou tomar antibiótico, alguma coisa assim? O médico chegou a me dar antibiótico, mas eu desobedeci. Eu preferi seguir uma medicação homeopática que eu achava na época, né, que ia trazer menos consequências para a Letícia, porque o nosso leite, tudo, né, tudo que a gente Vai se pro leite. alimenta vai, né, para a criança através do leite. Uhum. Então, eu não cheguei a tomar o antibiótico propriamente dito, mas eu cheguei a tomar medicação homeopática para tentar aliviar tudo isso. E o Anderson foi muito presente nesse aspecto também. Ele foi maravilhoso. E teve também a questão dos afazeres de casa, né? Que eu acho que também é fundamental. A gente fica meio perdida, são muitas novidades. Ele chegou até a cozinhar, chegava visita aqui em casa, pessoal para almoçar, e ele chegou a fazer comida para o povo. E eu não me preocupei, graças a Deus. Uhum. E eu posso dizer também que o meu pós-parto foi complicado, até um assunto desagradável de dizer, mas faz parte da minha história, então eu acho que é importante, né? A minha mãe, ela faleceu quando a Letícia tinha 28 dias de vida. Então isso foi muito sofrido para mim. E claro que não foi só o Anderson, né? Mas toda a minha família me ajudou muito nesse aspecto. Mas a presença dele na minha vida, né, foi assim, incomparável. Por isso que eu digo que eu não tenho palavras para dizer o quanto ele é importante para nossa família e como, de fato, ele representa Deus na nossa vida, porque ele foi a soma de todas as coisas maravilhosas que Deus proporciona para nós. Deus deu a graça de conceder a ele para que ele pudesse nos ajudar a ficar em pé. Né? Eu digo nós porque a Letícia também, ela era, né, uma criança totalmente dependente de mim e eu vivia um momento assim meio doido e ele estava lá em cima de mim, não, vamos lá, vamos persistir, não vamos desistir. E assim foi. Então, o que eu queria dizer para todos é que nós que temos família, né, nós temos que agradecer a Deus, né, por isso, por essa graça, porque família realmente é um privilégio a gente poder contar com pessoas, né, tão, tão essenciais no nosso dia a dia
E a presença do homem, né, do pai, representando essa família, é importante também, porque ele é o próprio Deus, assim, vamos, não digo o próprio Deus, mas ele vai representar Deus na nossa vida. Ah, é isso, Thaís. Não sei se eu tenho. Ah, e uma coisa aqui que meu marido até me deu um alerta, né? No dia que a Letícia nasceu, o que que aconteceu, né? Depois do parto e tudo mais, as obstetras foram embora, a gente mandou uma mensagem para a família, né? Para toda a galera, falando, gente, ó, a Letícia nasceu. Ninguém acreditou, foi aquele alvoroço. Como assim a Letícia nasceu? Menina, meia hora depois, sem brincadeira, tava todo mundo aqui em casa. Então, minha casa parecia um Ai, meu convivência. Deus. Uma casa pequena, de 3 cômodos, todo mundo aqui, né? Veio ver para crer, né? Que a Letícia já estava Uhum. entre nós. Mas assim, eu acho que é isso. Em resumo, essa é a nossa história. Ai, tem alguém Muito falando. bonita. É muito bonito mesmo o testemunho assim de vocês. Eu até ia perguntar aqui, né? Como que você conseguiu convencer o Anderson assim lá no começo, né, do parto? Porque os homens, né, a gente viu isso em todos que passaram pelas lives e eles diziam, né? Porque aqueles que tiveram parto domiciliar diziam, né? Porque daí eu até me convencer e tudo mais. Então, o homem geralmente ele tem um pouco mais de resistência do que nós, né? Até porque a gente já lê mais sobre isso e tudo. Então, como que foi assim para você conseguir convencer ele a aceitar o parto domiciliar? Você lembra? Assim? Lembro. Assim, eu lembro que a Rose mandava alguns artigos, né, via WhatsApp pra gente. Ele era muito racional, assim, o problema dele era dinheiro, né, que ele achava que a gente eu nunca ia conseguir pagar. E o problema dele também era com relação ao meu mioma, porque na mente dele, né, eu também não conseguiria ter um parto em casa. E aí foi trabalho de formiguinha, né? A Rose também, nossa, eu não tenho palavras para agradecer, porque ela ajudou a conduzir, né? A gente participou de um congresso que veio um médico australiano para falar sobre o MOB. E aí eu lembro que assim, eu peguei todos os meus exames, eu falei, é hoje que eu vou conhecer um médico lá, né, nesse congresso, eu vou perguntar para ele se eu posso ter parto em casa, né? Se eu posso engravidar, coisas do tipo. Então, aí ele foi aos poucos, né, acreditando nessa possibilidade. Aí os médicos falaram, nessa época eu ainda não estava grávida, mas eu acho que as coisas iam se conduzindo, né? Aí o médico falou assim para Uhum. mim, olha, você pode engravidar sim. O seu mioma, ele está em um lugar que não vai interferir em nada. Então fique tranquila, tudo tem o seu tempo. É ótimo, né? Maravilhoso. Aí quando chegou a gestação em si, veio esse problema, porque é muita informação, né, Thaís? E os médicos, infelizmente, você tem que desconfiar dos próprios médicos, isso é muito ruim. Então ele É. ouvia, né, do médico que estava fazendo, o médico cesarista que estava fazendo o meu pré-natal, dizendo que eu não poderia ter um parto normal, que ia ter que ser cesárea, aquela coisa toda. Então era uma montanha de informação. E assim, o que eu fiz, né, foi respeitar o tempo dele, né? Embora eu estivesse triste por dentro, eu aceitei aquela condição e deixar rolar. E aí, quando veio esse relato de parto de uma conhecida que teve o parto domiciliar após uma cesárea, aí reacendeu a minha esperança. Eu falei, é agora. Aí chamei ele de novo. Falei assim, olha, né, e aí, né? Nós já tínhamos assistido aquele renascimento do parto, mas ainda assim, a mente ainda não estava formada na visão dele. Aí eu falei, vamos, né, conhecer, né? E aí, vamos, não sei o quê. A gente paga uma consulta no médico. Eu peço reembolso no Uhum. convênio, sabe? Fazendo uma. Aquela coisa toda. Aí ele se convenceu. Aí esse dia ele saiu mais cedo do trabalho, foi comigo ao consultório.
E aí ele, né, parece que deu aquele alívio. Quando a médica falou que eu poderia ter um parto domiciliar, se eu quisesse, ele ficou mais tranquilo. E aí foi quando a gente começou a aprofundar mesmo, a pesquisar. E aí ele foi se convencendo de que de fato era a melhor opção. E assim foi durante toda a nossa gestação. De tudo assim, de todos os relatos dos pais, né, das mães também, eu vejo muito isso, assim, não é só o Anderson, mas todos os homens, eles são muito racionais. Então, Então, se nós mulheres queremos convencer os nossos maridos, né, de que ou que a gente quer parto, ou que a gente quer um parto domiciliar, a gente realmente tem que, né, eu até falei, acho que hoje ainda para uma mulher que me procurou, eu falei, chama a equipe em casa, né? E pede para a equipe conversar com o seu esposo. Claro que você tem que ter essa segurança também, mas pede realmente para a equipe, né? E ir atrás, se você quiser mesmo ter um parto hospitalar, mas quiser ter um parto, né? E não uma cesárea, então também, né? Ir atrás de um médico que seja um médico que faça parto, né? E que seja um parteiro e que não seja um médico cesarista. Se você continuar naquele seu médico que é cesarista, não vai adiantar, né? Então, realmente procurar por essas pessoas que são assim, que vão dar razão para os nossos maridos, né? Razão, assim, mostrar 1 mais 1 é igual a 2. É assim que os homens, né, eles se convencem quando a gente mostra, ó, que um parto domiciliar, o mesmo risco que eu corro no hospital, é o mesmo que eu vou correr em casa. Então, pronto, né? E essas dando realmente essas informações assim concretas, né, para convencer eles. O meu marido também não foi diferente. Quando eu decidi que eu, né, quando eu realmente, não, eu quero um parto domiciliar, né? Aí até convencer ele foi assim também, foi a mesma coisa. Então, todos são assim, para que a gente possa convencer nosso marido, é mesmo dando razão disso, né? é verdade. Dessa E a escolha. família também, né? No geral é contra. É difícil você encontrar, Sim, né, alguém que apoie totalmente. Eu lembro que a minha mãe ficava sim. no meu ouvido, você tem certeza? Deu, mãe, olha, a minha decisão, né? Era um assunto que a gente mal falava, né, com as pessoas da nossa Uhum, família, porque realmente, se fosse aprofundar, ia gerar discussão. Então as pessoas sim. acabaram também meio que respeitando essa nossa decisão. E eu costumava falar, ó, se for parto normal, vai ser em casa. Se for, né, necessidade de cesárea, vai ser no hospital. Esse era o meu argumento para todos. E com o meu Uhum. marido, depois que ele assumiu mesmo essa questão do parto domiciliar, nossa, que maravilha! Parece que tudo fica mais leve, né? É verdade, porque a gente divide o fardo É mesmo, né? verdade. Divide. Realmente, assim, o marido compra briga com a gente, vamos se dizer, né? É, Aqui também não foi diferente. A minha mãe, ela sempre foi muito assim. Não, a Thaís estuda e ok, se ela quer isso, então ela sempre respeitou. Mas as outras, era a única, né? Ninguém mais respeitava, assim, ninguém mais concordava, né? Com a nossa decisão, achava que era loucura, porque nós tivemos que fazer uma rifa para pagar o nosso parto, a gente não tinha tá também, vendo né, o só? dinheiro do parto domiciliar. Então, nós fizemos uma rifa, eu decidi mesmo que eu queria o parto, eu estava com 33 semanas Meu já, Deus, que super loucura! avançada. É isso aí. Sabe? Então, a gente foi correndo atrás de tudo isso para conseguir dar conta de pagar nosso parto domiciliar, né? E deu tudo certo. Então, por isso também a gente teve que falar, né? Muitas pessoas não contam para a família e tudo bem, até eu acho que é melhor, né? Mas eu, assim, topei, não, eu vou falar, porque eu vou precisar da ajuda das pessoas, né? Para essa rifa. Então, eu fiz várias rifas. A gente sorteou no dia que o Max nasceu, um dia depois que o Max Olha, tinha nascido, porque ele nasceu um pouquinho antes, né? Também, alguns dias antes. Então, a gente acabou que o sorteio, a gente apresentou o Max para as pessoas e tudo mais no sorteio, que foi, a gente fez online e tudo. Enfim, então a gente dá um jeito também, né, para essa parte financeira. Que quando a gente realmente, assim, eu tenho certeza e eu escolhi por um parto domiciliar, eu sei dos benefícios para mim, pro meu filho, enfim, né, que aquilo realmente é possível para minha realidade, né, que se eu sou uma gestante de risco habitual e tudo mais, então ok, né? E aí, quando a gente tomou essa decisão mesmo, então a gente, né, foi falando para todas as pessoas, e mesmo quem não concordava, né? Entrava por aqui e saía por aqui. E bem por agora, aí.
Agora, sim, várias das pessoas que não concordavam hoje concordam, né? E ainda tem algumas que vêm perguntar, Thaís, e agora? O seu segundo parto, né? Terceiro, né? Terceiro parto. Mas segundo, né? Domiciliar. Daí. Vai ser domiciliar? Sim, né? Se a gente já teve um domiciliar, provavelmente, não tem como só não se tiver ser, realmente. né? Não tem mais como, a gente é muito Verdade. convencido, né? Meu Uhum. marido, assim, ele divulga o parto domiciliar para todo mundo mesmo, assim, ele fala para os homens, né, do benefício que é de você deitar na sua cama, poxa vida, depois do parto é a melhor coisa, né? É isso Enfim, aí. Uma delícia. é uma delícia. E também muito bonita, né, a história ali de vocês, né, que você disse sobre durante o trabalho de parto, a presença dele, né? Recebi aqui uma pergunta de quantas horas de trabalho de parto ativo. Você chega a lembrar? Então, na verdade, assim, eu não senti dor nenhuma. Quando eu senti a primeira contração, de verdade, eu não sei te dizer porque eu fiquei inconsciente, tá? Mas o Que que meu horas estourou marido a bolsa? estourou 3 horas da manhã, só que 6 quando horas. deu 11 horas da manhã foi quando eu senti a minha primeira contração. 12h15 a Letícia nasceu. É isso, né, marido? Ó, meu marido tá aqui É isso, né, falando do marido? meu lado. 1h15 de trabalho de parto ativo. Ok, então é isso. É isso. Nossa, muito rápido. Realmente inesperado, né? Para um Foi. primeiro trabalho de parto, a gente espera muito mais horas e tudo mais. E, gente, para quem não entende o que aconteceu com a Mônica, que a bolsa estourou e vocês viram que ela não entrou em trabalho de parto logo que a bolsa estourou. Então, isso é ótimo para a gente, é um ótimo caso para a gente ver que isso acontece quando é a bolsa rota, que a bolsa estoura antes do trabalho de parto começar. Então, não é aquela coisa que todo mundo diz: estourou a bolsa, corre para a maternidade que o bebê vai nascer. Não é isso. Vejam o exemplo aqui da Mônica, né? Parideira, nossa, já pensou? Mas com certeza, né? Ai, é tão rápido assim, né? Então você fica em casa, continua em casa, fica descansando, né? Não precisa correr para maternidade, continua vendo ali, tá tudo bem com o seu bebê, tá se mexendo, tudo. Então continua. Não vá para maternidade, porque senão vão internar. Aí você não entra em trabalho de parto, vai demorar mais, vai colocar ocitocina, enfim, vai ter um monte de intervenção que poderia ser desnecessária, né? E tá aí, ó, um exemplo, foi 1h15 só de parto, foi super rápido, né? Num ambiente que ela conhecia, o ambiente também ajuda, né? O trabalho de parto a fluir mais rápido. Então, todas essas coisas, né? Então, um trabalho de parto ativo de 1h15. Gente, arrasou, adorei. E ali o Anderson falou, né? Minha esposa é conhecida como Índia. Com certeza. Esse é Né? o E parideira, comentário. porque olha. É verdade. O pessoal acha que eu Ai, sou muito. índia, que eu sou, enfim, todo esse sou loucona. Eu já tô até acostumada. Alguém perguntou aqui, a Atila perguntou se quanto tempo pode esperar de bolsa rota. Quando a bolsa estoura, por protocolo hospitalar, eles recomendam assim que você vá para o hospital de 12 até ou 18 horas, depende de cada maternidade. Mas, se você realmente estiver confiante em todo o processo, se você estiver segura, você pode continuar em casa e observando as suas, né, como tá desenrolando, desencadeando ali seu trabalho de parto e ficar em casa mesmo, né? Pode tomar um chá de canela para ajudar a induzir esse parto e tudo mais. Deixa eu ver aqui, acho que as meninas falaram. A Vivi falou que no segundo a bolsa dela rompeu e ela e o marido foram dormir. Aí, quem mais disse aqui? Vivi, a minha bolsa rompeu, eu mandei meu marido ir trabalhar. Então, é bem isso, né? Thaís, A doutora Marcele está falando que a Rede Globo é que deseduca que o bebê nasce assim que rompe a bolsa entre um comercial e outro. É bem verdade isso. Pode Thaís, só um falar, mãe. complemento que eu lembrei agora, né? O meu marido, ele instalou um aplicativo no celular dele para medir as minhas contrações. Então, eu acho que isso facilitou também na hora lá que ele estava
vivendo todas essas emoções, né? A controlar, né? O tempo de contração, de intervalo de contração de uma para outra. E é uma dica, né, para vocês papais aí, de repente. Isso, é muito bom mesmo. A Evelyn falou ali, né, que é muita ingesta hídrica, realmente. Obrigada por me lembrar. Então, quando a bolsa estoura, você vai tomando bastante água, porque geralmente o bebê ele vai fazer como que a gente diz, né, uma rolha ali, e ele vai tampar a saída de mais água. Então, pode ir tomando, às vezes a bolsa estoura alta, né, e vai se perdendo o líquido aos poucos. Então, vai tomando, fazendo muita ingesta hídrica e pode ficar. Até tem o caso da Jéssica, não sei se ela tá aqui, eu vi que ela tinha entrado no começo, que ela, para entrar em trabalho de parto, assim, o máximo que eles dizem são 96 horas. Mas é difícil achar um médico que banque 96 horas de bolsa rota, né? E o caso dela, ela não foi para o hospital, ficou em casa, observando que estava tudo bem com o bebê. E o bebê nasceu 100 horas, é isso? Ou 98? Meninas que estão aqui, vocês lembram certinho? Não sei se foi 98 ou 100 horas depois que a bolsa tinha rompido. Então, assim, nasceu super bem e tudo mais. Então, é possível sim. Ah lá, o Max está falando ali. No meu trabalho de parto, no trabalho de parto da minha esposa, eu estava com papel, caneta e relógio acompanhando. Foram 100 horas, a Evelyn, acompanhando a frequência das contrações. Isso aí. A Evelyn falou, são 100 horas mesmo de bolsa rota que ela ficou e o bebê nasceu tudo bem, né? Então, realmente dessa segurança que a mãe tem, que passa para o bebê e que vai acreditar em todo esse processo também, né? Mas o que os protocolos hospitalares dizem é de 12 a 18 horas que você tem que ir para o hospital para tomar antibiótico, tá? Bom, acho que é isso. Não, ela não teve cesárea. Alguém estava perguntando que ela não teve cesárea, ela tem só esse parto, que foi o primeiro parto dela. Isso tá mesmo. Bom? E foi um único parto. Foi o primeiro parto de 1h15, gente, isso é rápido. Não é sempre assim. Não se preparem para isso. Se preparem para muito mais horas de trabalho de parto aí. Mônica, eu queria que você... Pode falar. Fala. Não, que o segundo é mais rápido. O segundo é mais rápido. Será que é verdade? Você sabe que eu me preocupo com isso? Você vai respirar, nasceu, né? Realmente, né? Que o corpo ele já tem uma memória, fisiologicamente falando, né? Então ele já faz memória do trabalho de parto e tudo mais, então tende a ser mais rápido. Mas tem muito mais coisa que a gente sabe que influencia, né? O psicológico da mãe, o espiritual da mãe. Então, cada mulher vai viver naquele seu parto um único evento. Se você puder deixar uma mensagem final para as meninas que faltam 2 minutos para acabar a live. Gente, olha, vivam essa experiência de serem mamães, que é a melhor coisa do mundo. Aproveitem, cuidem da fertilidade de vocês, porque fertilidade é graça, né? Deus deu isso para todas nós mulheres. Então é isso que eu queria dizer para todas vocês. E obrigada pela oportunidade e um beijo para todas. Obrigada, viu, Thaís? Muito, muito obrigada, sim, né, por todo o seu relato, pelo seu pós-parto também, que foi maravilhoso ali, tudo que vocês viveram juntos, né, ter um esposo desse que faz mordenha, pela graça de Deus, maridos, vocês que não sabem qual é o papel de vocês, aí tá um grande exemplo do papel de vocês, o que vocês podem fazer, sim, até ordenhar o seio da mulher de vocês, né, ajudar em tudo mesmo, viu? Muito obrigada, então, Mônica. Deus abençoe vocês e dê a graça a vocês de gerarem uma nova vida. Eu aconselho você a fazer a novena de 9 meses com Maria. Eu tenho uma amiga que fez e recebeu a graça. Olha que eu vou fazer, viu? Eu recebi recentemente o arquivo via WhatsApp e eu vou colocar em prática. Isso aí. Deus abençoe muito a vida de todas vocês. Amanhã estamos juntas. Amanhã vai ser, então, o último dia. Vai ter um 8º dia aí que Deus preparou para nós.
mais o último dia das nossas lives. Eu espero todos vocês amanhã aqui às 9h07. Beijos, até mais. Tchau, Mônica. Deus abençoe vocês. Tchau, igualmente. Tchau, tchau.